Fala, gente. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre as bases anatomofisiológicas das sensações somáticas. Isso aqui é uma aula para introduzir um pouco da fisiologia e da neuroanatomia que estão relacionadas principalmente com o exame neurológico, então com semiologia neurológica. Eu vou focar nos pontos que influenciam diretamente no nosso exame, para a gente poder interpretar melhor e realizar o exame da forma mais adequada, tá bom? Então, primeiramente, os objetivos são construir as bases neurofisiológicas da semiotécnica sensitiva. Como eu falei, a gente vai entender o porquê a gente faz cada coisa no nosso exame e como interpretar esse exame, compreender as vias, receptores e as integrações centrais, e isso aí basicamente a gente entender a neuroanatomia e neurofisiologia, e também a gente vai conseguir aprender alguns dos padrões de alteração e sua correlação anatomofisiológica. Ou seja, basicamente a gente vai entender, baseado na anatomia, nisso que a gente viu antes, a gente vai conseguir pegar alguns desses padrões de alteração, alguns tipos de lesões, alguns tipos de doença, e vai entender por que elas ocorrem da forma que elas ocorrem. Então vamos lá. Primeiramente eu vou falar um pouco da classificação das sensações somáticas. Então a gente consegue dividir as sensações somáticas, né, então as sensações do nosso corpo, através de três tipos. São as sensações estereoceptivas, ou seja, as sensações que conseguem perceber aquilo que está externo ao nosso corpo, aquilo que é de fora. As sensações profundas e as sensações viscerais. Então, sensações estereoceptivas, a gente tem tato, dor e temperatura, tudo aquilo que vem de fora do corpo. Sensação profunda é aquilo que está dentro do nosso corpo, mas muito relacionado ao movimento, ao sistema músculo-esquelético. Então, posição, vibração, pressão profunda. Enquanto as sensações viscerais estão relacionadas às nossas vísceras, nossos órgãos. Então, a distensão e dor visceral são as principais sensações viscerais. A primeira parte, para a gente entender as sensações somáticas, é que a gente precisa entender que para cada tipo de sensação, a gente vai ter um receptor diferente. Eu botei essa imagem aqui só para mostrar que existem vários, mas que esse não é o objetivo da aula. É interessante que você saiba o que cada receptor ele identifica, mas o que eu quero que você entenda perfeitamente aqui é o quê? Que cada receptor vai responder ao estímulo. Um receptor nervoso é basicamente uma porta que vai ser aberta com a chave, que é um estímulo. Então, cada receptor tem a sua chave, tem o seu estímulo específico. Por exemplo, se a gente pegar as terminações nervosas livres aqui, o estímulo que elas vão responder é a lesão, é a dor. Ok? Na verdade é a nocicepção, né, no caso. Então elas têm sensibilidade nociceptiva, perceber aquilo que é nocivo ao corpo, aquilo que é lesivo. Então o pelo, por exemplo, também percebe o toque, ajuda a perceber o toque. Então a gente tem vários receptores que cada um deles identifica uma modalidade diferente de sensibilidade, tá bom? Depois desses receptores, a gente já tem os neurônios que se conectam diretamente a eles, e a gente vai entender que esses receptores, no caso, eles fazem parte, né, desse neurônio, e agora a gente vai entender as vias com que esse estímulo, que saiu lá do receptor, né, que foi identificado pelo receptor, transformado em estímulo elétrico, como é que ele vai fazer para chegar lá no nosso cérebro e ser interpretado. Então vamos lá, começa aqui no receptor e depois vai para o neurônio periférico, que vai chegando, indo em direção ao nosso sistema nervoso central, medula e encéfalo. Então, nesse momento, a gente divide em duas vias principais. Então, essas duas vias são dois caminhos que o estímulo pode seguir, baseado em qual é esse estímulo. Então, vamos olhar a primeira imagem aqui da esquerda. A gente tem os mecanorreceptores e os próprios receptores, ou seja, é uma sensibilidade mais profunda. E esses mecanorreceptores, proprioceptores, os neurônios que estão conectados a eles, esses neurônios que são chamados de primeira ordem, né, são os primeiros neurônios, eles vão chegar, vão receber essa informação, esses neurônios vão entrar pelo corno posterior da medula, né, no caso a raiz dorsal, vão chegar na raiz dorsal, que é justamente onde chega a informação sensitiva, vão entrar no corno posterior da medula, vão fazer algumas conexões ali no próprio nível que ele entra e depois vão subir. Então, isso tudo é um neurônio só, é o primeiro neurônio. Ele vem desde a periferia, ele chega e ele sobe aqui pela região
posterior da medula, que a gente chama isso aqui de coluna dorsal. A região posterior da medula é a coluna dorsal, ok? Então, esse neurônio de primeira ordem vai chegar aqui na coluna dorsal e vai subir, vai ascender do mesmo lado que ele chegou. Então, ele não sofre o que? Inicialmente, a decussação. Decussação é quando o neurônio troca de lado, na medula, por exemplo, ou no nosso tronco encefálico. Aí, esse neurônio que não sofreu decussação vai subir no mesmo lado que ele entrou. Quando ele chegar no bulbo, ele vai entrar em contato com o neurônio de segunda ordem. Então, a gente teve o primeiro neurônio, o segundo neurônio sensitivo, o neurônio de segunda ordem, que o seu núcleo, o seu corpo celular, no caso, vai estar no núcleo, em alguns núcleos que estão localizados no bulbo. São os núcleos gráceos, alguma coisa assim, eu não sei o múltiplo, mas é gráceo e cuneiforme, tá? O núcleo gráceo e o núcleo cuneiforme. A diferença do núcleo gráceo para o cuneiforme é que o gráceo, ele inerva as partes mais inferiores do corpo, enquanto o cuneiforme inerva as partes mais superiores do corpo, tá? Isso aqui é realmente mais simples de entender. Quando eu conecto com esse neurônio de segunda ordem lá no núcleo gráceo, se for na parte inferior, ou no núcleo cuneiforme, se o estímulo veio da parte superior, ele vai chegar no neurônio de segunda ordem, que vai subir lá até o tálamo. Uma das principais funções do tálamo é ser um centro de retransmissão de informações aferentes. Então, uma das funções dele. Esse segundo neurônio que chega ao tálamo vai se conectar com o terceiro neurônio, que por sua vez vai em direção ao córtex somatosensorial primário, lá no nosso lobo parietal. Então, o primeiro neurônio vem da periferia até a coluna dorsal, subindo, chegando até os núcleos bulbares, sensitivos. Vem o segundo neurônio, chega lá no tálamo. Do tálamo, o terceiro neurônio parte para o córtex somatosensorial primário, onde esse estímulo ele vai ser interpretado, tá bom? Isso eu falando da via da coluna dorsal, leminisco medial, tá? Que é justamente o leminisco medial, é uma estrutura mais superior. Mas enfim, e a gente chama essa via da coluna dorsal, leminisco medial, que leva a sensibilidade profunda, principalmente, e o tato epicrítico. A gente separa os tipos de tato, mas essa é uma separação assim, relativamente mais fisiológica do que clínica, entendeu? Esse tipo de diferenciação, quando a gente diferencia o tato epicrítico do tato protopático. Mas basicamente a gente pensa dessa forma. Sensibilidade profunda vem pela coluna dorsal, faz a conexão, sobe e chega, a maioria dos neurônios terciários chega no córtex, ok? No córtex somatosensorial primário. Já quando a gente tem o outro trato, que a gente chama de trato espinotalâmico, esse segundo trato, ele leva informações diferentes. São os nossos receptores e os termorreceptores, então a sensibilidade mais superficial, tá bom? Isso aqui a gente vai ter o neurônio de primeira ordem, assim como o da coluna dorsal, mas aqui já começa a diferença. Quando esse neurônio chegar na coluna dorsal, em vez dele subir direto, ele vai fazer uma sinapse com o segundo neurônio. Então a gente vê aqui o corpo do segundo neurônio está aqui, no corno dorsal da medula, e esse segundo neurônio vai decursar lá embaixo, ainda na medula, ou seja, ele não vai subir até o bulbo, vai decursar aqui mesmo na medula, um pouco acima de onde ele entrou, e aí ele vai subir pela região anterolateral, antes era pela coluna dorsal, região posterior, agora ele sobe pela região anterolateral da medula, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, não faz sinapse aqui nos núcleos gráceo e cuneiforme, tá? Porque ele vai direto e passa direto para o tálamo, esse segundo neurônio. Por isso que a gente tem o nome de espino talâmico, né? Ele passa direto, o segundo neurônio vai para o tálamo. Quando ele chega no tálamo, muitos neurônios desse trato acabam finalizando ali mesmo no tálamo. Por quê? Porque o tálamo, ele não é só, como eu falei, não é só retransmissão, ele também consegue interpretar sinais. Os sinais da coluna dorsal, que são sinais mais profundos, a maioria são interpretados pelo córtex mesmo. A pequena parte que é interpretada pelo tálamo. Mas aqui no trato espinotalâmico, no trato na via anterolateral, né, porque segue na parte anterolateral da medula, esse tato mais superficial, mais de dor, de temperatura, boa parte dele vai ser interpretado lá no tálamo mesmo. Então tem neurônios que são especializados para isso. Mas a gente também vai ter neurônios terciários que saem do tálamo e vão para o córtex somatosensorial primário.
Então aqui basicamente mostrando essas duas relações, aqui separando inclusive o núcleo grácil do cuneiforme, aqui a gente vê a região mais superior vai chegar no núcleo cuneiforme e a mais inferior, eu falei superior, superior e inferior. Superior vai chegar no núcleo cuneiforme, inferior no núcleo grácil. Aí aqui a gente já não tem essa divisão de núcleos diferentes, onde vai chegar. Chega em locais diferentes, mas não necessariamente um núcleo diferente, beleza? Então aqui mostrando basicamente a diferença dos 3 neurônios da via da coluna dorsal lemínico medial e os 3 neurônios da via espinotalâmica. Quando chega lá no córtex somatosensorial, ele vai chegar ao córtex somatosensorial primário e depois essa informação ela vai também para o córtex de associação, né, que são os córtex somatosensorial secundário. Basicamente, o córtex somatosensorial primário fica aqui no giro pós-central, né, que é posterior ao sulco central, aqui já no lobo parietal. Então a gente tem, assim como no sistema motor, eu esqueci a palavra, uma distribuição topográfica, né, justamente das regiões do nosso corpo. Então a gente vai ter aqui nas regiões mais inferiores, né, acho que o correto seria dizer mais laterais no caso, do córtex somatosensorial primário, o giro pós-central, a gente vai ter estruturas mais superiores, semelhante com o que a gente tem, não é igual, mas de certa forma semelhante com o que a gente tem no sistema motor. Enquanto mais superior, a gente tem estruturas um pouco mais inferiores, tá? E aí a gente vai ter também, né, aqui no lobo parietal, algumas áreas de associação que ficam aqui, que são justamente onde a gente vai ter a interpretação um pouco mais complexa desses estímulos. Então o estímulo chega e é percebido aqui, o corpo sente, é aqui onde você sente, no córtex somatosensorial primário, e aqui um pouco mais posterior, nos córtex de associação, é onde você interpreta, são coisas diferentes. Então, uma lesão aqui vai gerar uma coisa, uma lesão aqui onde você interpreta vai gerar outro tipo de alteração, beleza? E aqui novamente mostrando o homúnculo, esse dessa vez o homúnculo sensitivo, né, que tem uma relação parecida com o homúnculo motor. E aqui mostrando também a divisão dos dermátomos. Porque lembra que eu falei que o nervo ele sai lá do periférico e entra na medula? A medula é dividida em níveis ou segmentos. Então a gente costuma inclusive falar C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Esses são os níveis medulares. Aí T1, T2 e por aí vai. E aí esses níveis medulares eles abrigam vários neurônios que vão vir em locais diferentes e reúnem naquele nível, porque cada nível medular tem a sua raiz dorsal e a sua raiz ventral chegando nele. No caso, a raiz dorsal chegando e a raiz ventral saindo, né? Então, cada segmento tem sua raiz dorsal chegando nele. E essa raiz dorsal contém justamente a informação desses locais. Então, por exemplo, aqui está mostrando C3, C4. Os neurônios que chegam em C3 são os neurônios que nervam essa região. O C4 nessa região, L4 aqui é dessa região, mais inferior. Então, é isso que significa um dermátomo. É que aqueles neurônios daquele dermátomo vão entrar na medula na altura de L5, na altura de L4. Não é a vértebra, tá? São coisas diferentes. É o segmento medular, ok? E aqui são os nervos periféricos, né? Porque a gente pode ter a lesão tanto da medular, né? Que é um pouco mais, que é mais central, e que gera esse tipo de padrão em dermátomo, e a gente tem também os nervos periféricos. Nos nervos periféricos, as alterações vão ser justamente na topografia dessas divisões aqui. Não precisa decorar todos esses nervos, também não é o momento de decorar os dermátomos, acaba sendo um pouquinho chato, mas é mais prática mesmo você decorar a parte dos dermátomos. Mas é importante que você entenda que são coisas diferentes. O nervo periférico já é lá longe. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o nervo mediano, o nervo ulnar, o nervo radial, que são nervos que a gente costuma saber um pouco melhor a topografia, que são muito importantes clinicamente. Então a gente sabe que aquele nervo periférico ele tem o seu caminho e ele vai inervar certa parte do nosso corpo. E a gente tem a área de associação, como eu falei, fica no córtex parietal, e ela faz a interpretação dos estímulos. A gnosia tátil, que é basicamente, falando de forma simplificada, você conseguir reconhecer coisas com o tato, tá? Então, gnosia tátil. A autotopagnosia, que é basicamente você conseguir reconhecer o seu próprio corpo. E a heminegligência, né? Que no caso seria... acho que
uma forma mais simples de interpretar, basicamente é sua capacidade de perceber aquilo que está de um lado do corpo, basicamente. São conceitos um pouco estranhos, um pouco incomuns da neurologia, mas e tudo isso faz parte da função do córtex de associação. Aqui mostrando novamente como é a anatomia de um segmento medular, né? Então a gente tem aqui a raiz posterior, a raiz anterior, a raiz dorsal, a raiz ventral, os cornos posterior e anterior. Aqui a gente tem o canal central com a comissura. E basicamente vai ser por aqui, pela raiz posterior, que vai chegar no corno posterior, onde os neurônios de ambas as vias vão chegar. O que vai diferenciar é que a via da coluna dorsal vai subir por aqui mesmo, e a via do espinotalâmico ele vai decursar para depois subir.